Nós vamos falar no tema de hoje sobre direito das grávidas. Sim. Aliás, é um assunto muito importante porque a população feminina no mercado de trabalho é muito grande. Verdade. Então, a possibilidade de você ter mulheres grávidas existe para qualquer empresa, né? Sim. Que tem aí essa profissional ali com eles. Bom, as grávidas têm direitos, vale dizer isso aqui, né, Irlan? Claro. As grávidas têm muitos direitos, estão previstos na CLT, também estão previstos na nossa Constituição. E antes da gente falar especificamente sobre o direito das grávidas, pastor Jean, há uma pesquisa que foi realizada agora recentemente, onde ficou comprovado que na rede particular, mais de 70% dos partos são feitos de forma cesárea e apenas 30% de forma natural. E isso já houve, o Ministério Público Federal já ingressou com uma medida solicitando que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, cobrasse dos planos de saúde para que pudesse reduzir essa questão dos partos naturais. Isso com certeza iria facilitar a questão da vida também do recém-nascido. Então nós vamos falar sobre os direitos das grávidas, mas é importante também, né, que as grávidas pensem bem antes de tomar uma decisão sobre se vai passar por uma cirurgia ou se realmente quer fazer o parto natural. Muito bem. Uma notícia muito interessante, né? Inclusive tivemos essa polêmica sobre isso recentemente aqui no Brasil, então realmente vale a pena você buscar mais sobre os seus direitos. Bom, nós temos perguntas, né? E as perguntas foram feitas aí por pessoas, dúvidas que foram surgindo e a produção então trouxe essas perguntas aqui para o nosso telão. Coloca a primeira para a gente, fazendo favor. A Organização Mundial de Saúde orienta que as mães devem amamentar exclusivamente com leite materno durante 6 meses, os primeiros 6 meses de vida do bebê. Por que algumas empresas privadas adotam uma licença de apenas 4 meses, Irlan? Muito interessante essa pergunta, pastor. Veja bem, a legislação brasileira prevê uma licença maternidade de 120 dias. Porém, existe um projeto, Empresa Cidadã do Governo Federal, onde as empresas que quiserem, elas podem aderir a esse projeto e aí aumentar esse prazo para 6 meses, ou seja, mais 2 meses. No caso da empresa que só concede os 4 meses, a grávida tem direito de 2 intervalos de 30 minutos por dia até completar os 6 meses de vida, justamente para que se cumpra o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Eu quero deixar bem claro também que já existem decisões favoráveis em relação à licença maternidade para o pai quando a sua esposa ela falece no ato do parto. Ou seja, já existem decisões onde o juiz concedeu o direito de licença maternidade para o pai no caso da morte da mamãe. Muito interessante, né? Quer dizer, talvez não seria exatamente o que as mães queriam, né? Ficar 4 meses em casa, depois os 2 próximos meses parando ali nesse período de 30 minutos, mas já é alguma coisa. Já é alguma Agora, coisa. É trabalhoso demais, né? Imagina, sim, a mãe trabalha, vamos dizer, a 2 horas de ônibus do local de casa, de onde mora. Verdade. E aí alguém tem que levar essa criança lá. É meio trabalhoso. Na verdade, acontece, pastor, quando, por exemplo, empresas maiores que têm creche, né, dentro da própria empresa ou em locais bem próximos, aí acontece. O que é mais usual no Brasil é o quê? Se concede 1 hora vai embora mais cedo. Vai embora mais cedo, 1 hora. Não é o ideal, mas é o que normalmente acontece. Mas eu já vi casos, por exemplo, de empresas que concederam 6 meses. Isso aí é uma questão... É porque elas se associaram a um projeto do governo que chama Empresa Cidadã, né? É a Lei 11.770 de 2008, onde ela, fazendo essa inclusão, ela tem alguns benefícios. Mas é facultativo, né? É facultativo. Quer dizer, porque eu pergunto isso porque, às vezes, vamos dizer que tem uma grávida que ficou sabendo de uma amiga que trabalha numa empresa que aderiu a esse programa Empresa Cidadã, mas a pessoa em questão não trabalha numa empresa assim, mas ficou sabendo que a amiga trabalha numa empresa que deu esse benefício. Sim, sim. A pessoa não tem como requerer isso na justiça, não, né? É uma faculdade da empresa. Entendi. Não é? Então, se a empresa não se associar, a grávida não terá esse direito. Muito bem. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Okay. Coloca na tela para a gente, produção. Em caso de adoção, a mãe tem direito à licença maternidade? Olha só que interessante, né? No caso de adoção, a CLT prevê também o direito à maternidade, a licença maternidade. Porém, tem algumas diferenciações. Por exemplo, até 1 ano de idade,
a mamãe tem direito aos 4 meses, 120 dias. De 1 a 4 anos, aí o direito já retrocede para 60 dias. E de 4 até 8 anos, o direito retrocede para 30 dias. Mas comprovado que houve a adoção dentro desse período, aí a mamãe vai ter direito à licença maternidade também. Não é como se fosse aquela que tivesse gerado o filho, mas de alguma forma já é um benefício, com certeza, né, para aquela criança que está recém-chegada. Bom, tem mais uma pergunta? Vamos lá. No caso de gravidez de risco, a grávida tem direito de antecipar a sua licença maternidade? Olha, veja bem, não seria questão de antecipar o direito de licença maternidade. Até 15 dias de atestado, a responsabilidade é da empresa, a empresa tem que pagar. Ultrapassou os 15 dias, a grávida ela já precisa se deslocar ao INSS, solicitar um benefício que é o auxílio-doença e a partir desse momento a grávida vai começar a receber um auxílio-doença previdenciário, não é licença maternidade. Sim. Isso não reduz depois, posteriormente, o prazo que ela tem. Não reduz o prazo. E é importante a gente deixar claro também, pastor, que a licença maternidade ela pode ser requerida até 28 dias antes do parto, desde que seja programado e tudo, e ela se estende pelos 4 meses ou 6 meses. Ela pode ou ela deve ser requerida até 28? Não, ela pode ser requerida a partir de 28 dias antes do parto. Ah, tá. Então, por exemplo, se a mamãe quiser se preparar com 28 dias de antecedência, ela pode requerer à empresa, com 28 dias de antecedência, o início da sua licença maternidade, que vai se estender por 120 dias. Agora é óbvio que isso depende de cada mulher, né? Cada grávida. Tem grávida que consegue ficar no local de trabalho até o dia do parto. Eu conheço casos de mulheres que ela sai do trabalho e já vai para a maternidade. Outras não. Então depende muito do tipo de gravidez, depende muito do tipo de trabalho que a mulher exerce, né? E é importante também deixar claro que no caso, por exemplo, de benefício previdenciário, a responsabilidade é sempre do beneficiário, ou seja, da mamãe que vai lá solicitar ou auxílio-doença ou a licença maternidade. Não é de responsabilidade, mas é uma faculdade do empregador fazer essa comunicação ao órgão previdenciário. Quer dizer, o que você está falando se a mulher tem dentro da pergunta que falamos aqui, a mulher tem uma gravidez de risco, nessa gravidez de risco ela precisa se ausentar com mais frequência para ir ao médico, com acompanhamento. Às vezes a mulher trabalha em pé demais, o médico fala, sua gravidez é de risco, você tem que ficar mais deitada. Então, se a empresa quiser, a empresa pode fazer todo o trâmite junto ao INSS para que ela receba o auxílio doença. Mas não é obrigação da empresa, é obrigação da grávida. Exatamente. Né? E reforçando também que a grávida não perde os 120 dias de licença maternidade porque saiu por auxílio doença. Com certeza, né? não perde. Bom, quarta pergunta então, vamos lá. Quinta. Em caso de aborto, a grávida tem algum direito? Pastor, muito interessante essa pergunta. Por quê? Porque normalmente, vamos imaginar que durante o período de gravidez houve um aborto espontâneo não criminoso, atestado por um médico. A grávida tem direito a 14 dias de licença maternidade. Para isso, ela precisa se deslocar ao órgão previdenciário e solicitar esse direito e ela vai ter atendido esse direito. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, então. Existe alguma orientação em relação às consultas médicas durante a gravidez, Ivan? Olha só que interessante, né? O artigo 392 da CLT, ela estabelece que a grávida tem direito a 6 consultas médicas sem desconto dos seus vencimentos. E também é claro que todo atestado médico também tem que ser devidamente descontado. Aí o que acontece? Por exemplo, exames complementares, exames de rotina e tudo. É claro que o ideal é que, quando a grávida necessitar se afastar, que ela tenha um atestado médico para se garantir. Caso contrário, ela vai ter descontado o seu dia. Mas é sempre importante também deixar muito claro para o empregador a situação, o horário, tentar buscar também algo que concilie tanto o direito da grávida quanto o direito da empresa para que continue havendo essa boa-fé entre as partes. Muito bem. E essa última pergunta que nós temos também na tela, a mulher que é dispensada do trabalho, descobre que está grávida, ela tem direito à reintegração?
Olha só, pastor, a legislação brasileira ela está evoluindo muito nesse sentido. Por quê? Porque anteriormente, por exemplo, se a mulher ela descobria que estava grávida, mas estava, por exemplo, num contrato de experiência, ela não tinha direito à reintegração. Porém, na evolução da jurisprudência, ficou compreendido que esse direito não é da grávida. Esse direito é do futuro neném, futuro ser humano nascituro, né? Então, a partir desse momento, fui mandado embora, estava no contrato de experiência, fui mandado embora, descobri que estava grávida, há o direito à reintegração com o pagamento dos salários do período em que a pessoa ficou fora da empresa. E como se prova isso? Através do ultrassom, onde se comprova a data do início da gravidez. Se nesse documento ficar comprovado que a data do início da gravidez coincide com a data do contrato de trabalho, a dispensa tem que ser revertida e haverá a reintegração da grávida. Mas se a grávida não quiser voltar, mas ela tem direito de receber alguma indenização, ela descobriu que está grávida, mas ela teria o direito de ter o seu trabalho de volta. Mas ela não quer voltar. Excelente pergunta, ela teria algum direito? O direito é de reintegração, não de indenização. Então, por exemplo, nesse caso, se uma pessoa utilizando, por exemplo, de má fé e ela quiser, por exemplo, eu vou esconder do empregador, vou ficar os 9 meses e assim que eu ganhar o neném eu vou comunicar que eu estava grávida e aí eu vou exigir esses 9 meses de gravidez em salário como se fosse uma indenização. A legislação não permite isso. O direito é de reintegração. Quer dizer, se a mulher quiser voltar a trabalhar depois daqueles 9 meses, ela recebe... Ela é reintegrada, recebe os 9 salários ali. Nesse certamente. caso, não, porque ela omitiu da empresa. A gravidez. Ela poderia ser reintegrada e a partir dali começaria novamente. Agora, por exemplo, a pessoa depois de 2 meses... Ela não tem nem direito aos 120 dias, porque já passou os 120 dias. Ela teria direito aos 120 dias, porque se ela ganhou o neném e foi reintegrada, aí ela pode solicitar o benefício previdenciário. Por quê? Porque a empresa vai ter que reintegrar. Quando ela reintegra, automaticamente para o INSS ela está como se tivesse empregado. E a partir desse momento ela teria direito aos 120 dias. Mas esse é um caso extremo. O normal que acontece é o seguinte, vamos imaginar que a pessoa está grávida, descobre, com 2, 3 meses, ela solicita a reintegração. Normalmente nem precisa de uma ação judicial, normalmente você consegue a reintegração diretamente na empresa. A partir desse momento, faça um cálculo em relação aos meses que ela ficou sem trabalhar, faz um acerto em relação a isso e ela vai ter todos os benefícios de uma gravidez com o direito depois à licença maternidade. Como se não tivesse saído. Normalmente.